Paz do Senhor sobre a sua vida. Vamos ficar em pé. Eu queria ler aqui Isaías 40, 28. Você é daqueles que acordam cansado ou não? Mais ou menos. Olha aqui, ó, Isaías 40, 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então talvez você esteja terminando aí talvez chegue no final da semana cansado. Mas nós cremos que Deus vai renovar nossas forças. Amém? Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. A gente não espera nas coisas desse mundo, a gente espera em Deus. Então vamos orar, consagrar esse tempo aqui, que você possa estar concentrado, ligado no Senhor. Aleluia. Se nós te consagramos esse tempo, que teu nome seja glorificado, teu nome seja engrandecido, Senhor. Muitos talvez aqui venham a esse lugar cansados, sobrecarregados, desanimados, mas nós cremos que o Senhor é aquele que levanta, Senhor, aqueles que não são, para estarem, Senhor, assentados entre príncipes, entre sacerdotes, na Tua presença, Senhor. Então nessa manhã renova a nossa força, renova a nossa fé. Nós queremos Te adorar, Senhor, com tudo que há em nós, com todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força. Bendiga o Teu nome. Nós abençoamos esse tempo, que o Teu Espírito Santo possa falar e fazer em cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode convidar seu irmão aí, vamos louvar a Deus juntos. Aleluia. Forças se esperam no Senhor, quando esperam no Senhor, quando esperam no Senhor. Nova força se esperam no Senhor, quando esperam no Senhor, quando esperam no novo. Oh Deus, pra sempre reinas. Tu és o nosso libertador. Cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia ergues. Nova força se espera no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Nova força. Nova força se espera no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Nova força se espera no Senhor, quando espero. Declare isso sobre a sua vida. Quando espero no Senhor. Nova força se espera no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas. Tu és o nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor,
te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia me ergues. Declarar, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia me ergues. Aleluia! Ele é o grande eterno Deus. Aleluia. Deus não dorme, Deus não se cansa e Ele te ama. Aleluia. Vamos declarar isso. O amor dele é profundo. Nada vai nos separar. Nos separará. Laços do teu grande amor. O amor me chama, paixão confunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso e poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa e alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vida aos corações. Vida aos corações.
furioso e poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo e tão imenso, e cobre-nos. É furioso e poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso, e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso, e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vida aos corações. Vida aos corações. Senhor, nós estamos nessa manhã para Te louvar, Senhor, para Te adorar, para declarar que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de louvor, de adoração, que além do Seu nome não há nenhum outro, Senhor. Então recebe o nosso louvor, Senhor, que você possa expressar aquilo que está dentro do seu coração, uma semana de louvor, de gratidão ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de ser, cantam ao Cordeiro uma canção, dizendo teu nome. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam Santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre.
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo. Santo pra sempre. Mais uma vez, tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo. Santo pra sempre. Sim, Senhor. Teu nome é santo, Senhor. Clamamos o teu nome, Senhor. O teu nome que está acima de todo nome. O teu nome que traz cura, que traz salvação, que toca sobre as nossas vidas. Nós clamamos este nome, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre este país, Senhor. Venha, ó Pai, trazer salvação, trazer cura. Nós clamamos o nome de Jesus. Aleluia. Teu nome, Senhor. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Eu clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão,
pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão, trazer a sua luz. sobre sua família, no santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare sobre a sua família o nome de Jesus. Declare sobre sua casa o nome de Jesus. Declare sobre a sua vida o cuidado de Jesus, porque Ele não te abandona. Você nunca está sozinho. Emmanuel, Deus conosco. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para trazer cura, Senhor, aos enfermos, para trazer libertação aos cativos, para tocar nos incrédulos, Senhor, para levar, Senhor, toda incredulidade fora, Senhor. Nós queremos fortalecer a casa e a família de cada um aqui nesta manhã, Senhor. Aqueles que estão orando, que estão perseverando, que estão esperando, aguardando pelo Teu milagre. Venha, Senhor, sobre esta vida, Senhor. Traz a resposta esperada. Traz a solução, Senhor, que vem do céu e não desta terra. Nós queremos abençoar as casas, as famílias, a sua vida. Oh Pai, cada um aqui nesta manhã, nós clamamos o Teu nome.
o nome que traz paz no meio das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós cantamos aqui, declare pelas ruas. Eu fiquei pensando aqui na nossa condição brasileira de declarar pelas ruas, né? Um dos primeiros movimentos que começou a falar de pregar nas ruas foi Marcha para Jesus, que já está lá quase uns 30 anos, mas aqui do Brasil, mas começou na Inglaterra. Eu conheci a pessoa que fez a primeira Marcha para Jesus lá, que foi pelas ruas de Londres falando de Jesus. A dificuldade lá na época era a vergonha dos cristãos de sair na rua e falando: o Senhor Jesus domina essa cidade. Aquele lado cultural, toda a sociedade é cristã, mas quase ninguém acredita em Deus. Um cristianismo pós-moderno. Então a dificuldade foi quebrada quando a igreja saiu na rua e começou a pregar. E esse movimento se alastrou pelo mundo. Hoje a maior Marcha para Jesus é aqui no Brasil, já todo ano, né? E milhões de pessoas vão para a rua aí. Mas a maioria das pessoas que vão para a rua aqui no Brasil não vão para a Marcha para Jesus. Elas vão assistir o show de música que tem depois. Fica lá o tempo inteiro. Então, é um evento. E nada contra, viu? Já fui várias vezes lá. Aliás, no começo nós íamos lá com o carro também. O pessoal da dança, dançando, fazendo as mímicas. Mas hoje virou um entretenimento. Na Europa não tem mais, porque é uma vergonha. Os cristãos não gostam muito. Mas o que me pegou é que eu recebo notícias de missões pelo mundo todo. E há um mês atrás, a Junta de Missões Mundiais, que é a Junta Batista, lá eu sou amigo do presidente, ele me manda as mensagens dele. 8 pastores na Índia foram presos, porque estavam pregando e fazendo uma campanha na rua. Foram presos. Foram espancados, não tinham como sair, ficaram lá na cadeia, Alain, Paulo e Silas, e o pessoal orando aqui, e a justiça e a polícia, medo de que eles fossem mortos dentro da delegacia. A polícia é hindu e não é muito favorável, e eu fui recebendo todo dia as notícias: ore pelos pastores, nós estamos pedindo fiança, o juiz falou que vai fazer uma sessão tal dia, a sessão foi adiada, ficaram 2 meses presos, esperando a fiança. Quando vem a fiança, eles pagaram. Aí tem que ter um policial de cada cidade, eles eram de 5 aldeias do interior da Índia, 5 cidades para poder afiançar, uma pessoa da cidade afiançar, que ia cuidar deles. Mas um processo para que alguém tivesse a coragem de ir para a polícia e falar: eu me responsabilizo pelo pastor. Eu fiquei pensando aqui, será que se fosse aqui no Brasil, aqui, nós tivéssemos uma situação dessa, o pastor está preso e você tem que ir lá, você na física, e falar: olha, eu afianço. Num estado que persegue, numa situação difícil. 2 deles não conseguiam os fiadores e o policial não ia entrevistar as pessoas. Saíram, e aí manda foto dos pastores na igreja, comemorando, celebrando, porque conseguiram voltar para casa. No mesmo dia que ele manda essa notícia, boas notícias, ele fala uma má notícia: Nigéria, numa vila. Aí eu até estava olhando isso aqui, eu declarei pelas ruas. Uma das unidades do PEP no estado do Platô, na Nigéria, foi atacada por terroristas na manhã de hoje. A igreja que hospeda o PEP, programa educacional com crianças de 4 a 6 anos, foi atingida e teve o templo e as salas de aula incendiados. 8 crianças do PEP foram assassinadas, assim como 20 pais de crianças assistidas pelo programa. 10 crianças ficaram órfãs. O ataque foi à comunidade cristã na localidade, e o PEP se destaca por ser uma ação de educação, o que é contra os preceitos dos grupos radicais islâmicos da região. Estamos dando todo o suporte para a igreja, que precisará socorrer os seus membros. Seu pastor foi ferido e precisou se submeter a uma cirurgia. Estamos providenciando o envio de recursos para atender as 40 famílias que têm crianças atendidas pelo PEP.
A ajuda incluirá a doação de cestas básicas e material para recuperar seu patrimônio. Ore pelo fim dos ataques. Clame pela saúde dos feridos, pelo retorno dos desaparecidos. Peça que tenhamos os recursos necessários para restaurar as instalações e retomar o trabalho com o PEP. E aí manda imagens, fala, as imagens a seguir contêm cenas fortes. Mas são as menos chocantes que pudermos enviar. Você deve decidir se quer visualizar ou não. Crianças mortas empilhadas num canto. Isso é igreja hoje. E você canta, declare pelas ruas. Quanto custa? Eu queria orar com vocês aqui pela nossa liberdade. Nós temos uma escola aqui, isso seria motivo de ser... Eu conheço o PEP, que é um programa que começou no Brasil, da igreja. E meu pai coordenava um lá em Itatiba. É uma creche. Um maternal, 4 a 6. E nossas crianças estão aqui no 4 a 6 hoje, aprendendo sobre a árvore da vida. E está lá as tias fazendo a liçãozinha, elas vão fazer. Eu passei lá na sala hoje, vi toda a decoração. Falei, quando acabar, vocês vão ter que limpar essa bagunça, porque vai encher o chão de pó. É um privilégio estarmos juntos aqui. Vamos abençoar a nossa nação. Vamos abençoar a igreja que sofre, que são nossos irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nós intercedemos pela tua casa, pela tua causa. Nós agradecemos por sermos igreja e nós agradecemos por essa liberdade que temos aqui nesse país, de poder escolher que culto nós vamos assistir, de poder escolher em que lugar vamos congregar, de ter a comodidade de escolher de acordo com a distância, de acordo com a estrutura, de acordo com a linha que se prega, as milhares e milhares de igrejas. Nós estamos aqui comemorando que existem no Brasil mais igrejas abertas do que bares. Nós pedimos também, Senhor, essa responsabilidade de orarmos pela igreja no mundo, pela tua igreja, pelos nossos irmãos. E o Brasil, que já é o segundo maior país exportador de missionários, enviador de missões. Nós oramos pela Nigéria, pelo Níger, pela Índia, por esses lugares onde é difícil ser cristão, onde é perigoso, e nós sustentamos nossos irmãos e clamamos o teu poder sobre a vida deles. E a nós aqui, Senhor, dá-nos a consciência do que podemos fazer e a gratidão pelo que podemos fazer. Então nós abençoamos a tua igreja, abençoamos os que necessitam hoje aqui de uma oração, como houve na intercessão esse clamor, Senhor. Abençoamos por aqueles que estão esperando uma palavra tua, que esta casa responde, que esse lugar atende, e que a igreja que está aqui, a escola que está aqui, faz todos os dias da semana. Nós abençoamos nossas crianças, para que elas cresçam e sejam educadas na visão cristã de transformação do mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a sua vida aí, não se esqueça dos que são esquecidos por todos, glória a Jesus. Passou aqui o Casa de Paz, eu não sei, não tem aí o banner do Casa de Paz? Chamar o William aqui, que é o nosso preletor da manhã. Hoje de manhã tem menos gente aqui porque vai ter a festa da Páscoa, né? Acho que os pais que têm filhos falaram, vamos à noite, mas 2 vezes não, né? Então, olha só, minha Bíblia... Não, isso aqui não. Gostei, hein? O mundo a seus pés. Tá aí? Nós estamos na campanha do Casas de Paz. E a Marina, levanta aí, Marina, você viu aí, ó, se alguém, ela já está de pé. Se alguém se alguém tiver o interesse e conhece alguém que quer abrir a sua casa para durante 7 semanas ouvir da palavra de Deus, conversa com a Marina, dá tempo. Nós estamos numa campanha, até a 3ª semana ainda vai lá. Agora, pelo visto não acharam aí, né?
Estamos com 27 casas de paz. Então, 27 famílias que disseram, pode vir aqui em casa, eu abro minha casa para receber essa mensagem. Se você ainda conhece alguém, convide. Se você quer ser o semeador, dá para ser treinado. Se você não tem essa condição, alguém aí do nosso banco de semeadores, nosso banco de sementes, pode ajudar você. Então, abra uma casa e faça com que isso seja uma boa notícia na vida dessas pessoas, né? Então, tem alguns aqui das 27 que já foram, que estão abertas aqui. Tem o material, tem um livrinho e o nosso Ministério de Evangelização e as pequenas famílias vão dar todo o apoio para isso. Nós estamos em campanha, você ainda tem essa oportunidade. Não fique de fora. Quem ouviu domingo passado aqui o pastor Ricardo pregando pela manhã, entende como é importante esse assunto. Não esquece não. Parabéns aí por essas 27 casas de paz abertas. Parabéns por todos que estão participando desse esforço. Vamos orar aqui pelo William? Você já sabe, né? Essa oração é para você mesmo. Então, vamos abençoar a palavra de Deus que vem através da sua boca. Jesus, obrigado porque somos igreja e reunimos-nos publicamente como igreja para que a tua palavra seja proferida. E agora, ao sair do coração e da boca do William, ela seja também nossa propriedade. Abençoamos o que o Senhor tem a falar e recebemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. O que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é sobre a face de Cristo. Está baseado nos textos de 2 Coríntios, capítulo 3, 18, e capítulo 4, do 3 ao 6. São os textos que nós vamos utilizar nesta manhã. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma conexão em relação àquilo que eu vou falar agora com o que eu compartilhei no ano passado aqui, nas 2 pregações que fiz pela manhã. Quero colocar 3 coisas que estão interligadas com aquilo que eu vou falar hoje. No ano passado eu compartilhei sobre os perigos de uma vida cristã superficial. Sei quem lembra dessa palavra. E depois eu também compartilhei sobre o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E uma coisa que eu falei nessas 2 pregações foi algo que eu quero enfatizar hoje novamente, que é o seguinte, que o cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo, e Cristo é uma pessoa. Repete comigo, o cristianismo é Cristo. Vamos lá. O cristianismo é Cristo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, infelizmente, hoje, na igreja contemporânea, tem se substituído o cristianismo, que é Cristo, pelas coisas de Cristo. E nós corremos um risco de saber muito das coisas de Cristo e conhecer pouco da pessoa de Cristo. E o que a igreja precisa hoje é conhecer muito da pessoa de Cristo, porque é essa vida, é essa pessoa que é o centro da nossa caminhada e da nossa vida aqui na terra. E é essa pessoa, é essa vida que nós temos que transmitir. Então o cristianismo é Cristo, uma pessoa que criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele e por causa dEle. Uma pessoa que veio a este mundo para nos resgatar da escravidão do pecado. O homem sem Deus é escravo do pecado. E Jesus veio a este mundo para nos resgatar da escravidão do pecado, se fazendo pecado em nosso lugar. Ele veio aqui de maneira humilde, viveu aqui para revelar o Pai,
para tirar uma mentira que foi plantada em nossos corações. Quando Adão e Eva foram tentados lá no jardim, o diabo plantou uma mentira, que Deus não era bom, que Deus estava escondendo algo deles. E essa mentira entrou no coração da humanidade. Jesus veio a essa terra para tirar essa mentira, mostrar que o Pai era bom, que o Pai ama. Ele revelou ao Pai, o Pai para nós. Ele também veio mostrar para nós como devemos viver aqui na terra. Como Jesus viveu aqui na terra. Qual que era o segredo de Jesus aqui na terra? Se podemos dizer assim, Jesus tinha um segredo. Ele nunca fez a sua vontade. Ele sempre dependeu do Pai. Pare para analisar a sua vida, analisar a minha vida, todos os problemas que a gente já se meteu. Todos é fruto da gente querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade. Jesus veio mostrar que não esse é o caminho é dependência, é depender de Deus. A independência de Deus é o problema da humanidade hoje. Jesus veio ao mundo para isso, veio também para morrer em nosso lugar. Hoje vamos comemorar a Páscoa à noite, que é a morte e ressurreição de Jesus. Ele veio morrer em nosso lugar, o justo pelos injustos. Ele veio fazendo uma troca. Ele deu o que ele tinha de bom, de santo, de maravilhoso, para tirar de nós tudo que nós tínhamos de ruim, de mal. Ele fez uma troca na cruz. Ele se tornou pecado em nosso lugar. O sangue derramado dele na cruz nos comprou da escravidão do pecado. E ele não só morreu na cruz, ele foi ao inferno em nosso lugar. Ficou 3 dias ali, até que Deus enviou o Espírito Santo com poder e o ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou, apareceu aos discípulos e foi levado aos céus. Está à destra do Pai. Esse Jesus, com tudo isso e muito mais, é o Jesus que nós servimos. E ser cristão, seguir a Cristo, é se relacionar com esta pessoa. Guarda isso no coração. O cristianismo é Cristo, uma pessoa. Não é só frequentar um culto, que é muito bom. Não é só seguir algumas regras, alguns ensinos que também são bons, mas é relacionamento com uma pessoa. Sabe onde está o verdadeiro cristianismo? É quando você sai daqui. É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é no seu dia a dia. É ali que nós mostramos se somos verdadeiramente cristãos. Porque o desafio está lá. Aqui é uma bênção. Que louvamos, o céu desce, nós choramos, nós abraçamos, nós recebemos oração, uma bênção. Aí você chega lá na sua casa, com seu pai, sua mãe, um parente que não é cristão, e está daquele jeito. E aí que vem a aprovação da sua fé. Então o cristianismo é Cristo, é uma pessoa. E é isso que eu quero enfatizar. A segunda coisa, além de Jesus ser uma pessoa, essa obra que Jesus fez, tremenda e poderosa, Deus, quando preparou este plano, esse propósito eterno, e preparou essa obra, Deus guardou algo em mistério. A Bíblia fala que Deus guardou algo em segredo, e esse segredo foi guardado por séculos e gerações. Que segredo é esse que foi revelado só após a ressurreição de Jesus? O apóstolo Paulo foi usado por Deus para revelar esse segredo. Que Jesus não somente iria morrer por nós, nos perdoar, nos salvar, nos transformar, mas Jesus ia voltar de outra maneira, através do Espírito Santo, e iria morar dentro de nós. Esse é um mistério oculto, e isto é o centro da nossa vida cristã aqui na terra.
Qual que é o segredo da vida cristã? O segredo da vida cristã é que eu não vivo na minha força, eu não vivo no meu braço. Cristo está dentro de mim através do Espírito Santo. E Cristo em mim que vive, que transforma, que flui, que manifesta e que muda a minha vida e as circunstâncias. Cristo em mim. Jesus disse: o Pai em mim faz. Está lá em João, quando o Filipe fala: mostra-me o Pai. Ele fala: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Credes, pelo menos por causa das mesmas obras. Ele diz: o Pai em mim faz. Só que ele não terminou aí. Ele diz: aquele que crê em mim fará obras maiores que eu fiz e que eu faço, porque eu vou embora, mas eu vou voltar, e agora é Ele em você que faz, Ele em mim que faz, é o Espírito Santo em nós. Como é importante nós termos clareza e revelação disso, que é o Espírito Santo em nós. Viver a vida cristã sem o Espírito Santo é a mesma coisa que você ter um carro. Imagine que você tem um carrão, vamos lá, sonho de consumo de carro de todo mundo. Imagine que você ganhou uma Ferrari. A Ferrari chegou lá, na sua casa, o guincho colocou na sua garagem. Ele falou: nossa, você fala: nossa, o que é isso? Ele falou: você ganhou essa Ferrari. Eu ganhei, você ganhou. O carro dos seus sonhos, você ganhou. Só que ela tem um problema: ela não tem motor. Qual a utilidade desse carro na sua garagem sem motor? Qual a utilidade? Nenhuma. Você vai ficar lá, você vai ficar olhando para ele, você não vai fazer nada com ele. A vida cristã, sem estar cheio do Espírito, a vida cristã, sem o Espírito Santo agindo em nós, é a mesma coisa de um carro sem motor. Você vai tentar obedecer, você vai tentar fazer, você vai tentar viver na sua força. E o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai desanimar, porque você não vai conseguir. É Cristo em nós, Cristo em você. É o texto: Cristo em nós, a esperança da glória. Pois bem, essa vida em Cristo, o Nelson pregou 15 dias atrás, da preposição em. Quem lembra? O que significa o em? Significa dentro de Cristo. Então essa vida que você recebeu de Deus em Cristo, após crer, se arrepender e se batizar, você foi colocado dentro de Cristo. E Cristo foi colocado dentro de você. Você está em Cristo. Não mais nós, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao você ser colocado em Cristo, você começou uma nova jornada. A vida cristã é uma jornada, e não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona que vai durar a vida inteira, até você morrer ou até Jesus voltar. Essa maratona, você foi colocado numa jornada, e nessa jornada existem algumas coisas muito importantes que não podemos perder no nosso coração. Essa jornada é um caminho de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o corpo de Cristo. Cristianismo é relacionamento. Não se vive o cristianismo sozinho. Isso é um engano que muitos têm hoje. Você vê a Deus lá na minha casa assistindo o culto pela televisão. Não se vive o cristianismo sozinho. A vida cristã é uma vida de corpo. Temos que estar juntos, temos que viver juntos. O exemplo da igreja primitiva, semana passada o pastor Ricardo pregou, foi uma bênção, e ele falou de Atos 2,42, todos os dias estavam juntos, em comunhão, comiam juntos. Por isso que é importante
participar das pequenas famílias, estar juntos, entende? Relacionamento, comunhão, que está junto com isso. Também é uma jornada de conhecimento, conhecer a Cristo. E esse conhecimento não é teórico. Eu posso saber muito na cabeça, mas esse conhecimento é experiência, é experimentar Cristo todos os dias da sua vida. E por último, que é a ponte que eu quero trazer para o assunto, é uma jornada de transformação. Guarde isso. A verdadeira conversão produz transformação. Nós precisamos enfatizar isso hoje, porque hoje, infelizmente, muitos pregam um falso evangelho. O evangelho materialista, o evangelho de aparência, o evangelho superficial. Eu chamo de evangelho das ofertas. Você vai receber A, B, C, D, bens e dinheiro. Mas não o evangelho de transformação. Quando Jesus entra nas nossas vidas, existe uma transformação, existe um antes e um depois. Antes de Cristo eu era assim, depois de Cristo eu mudei. E é uma experiência tão radical, quando você crê em Jesus, quando você se arrepende. O arrependimento é mudança de caminho, de atitude. Quando você se batiza ali, é tão radical que você nunca mais vai esquecer. Você sabe, eu me batizei há muitos anos, mais de 50 anos, e eu lembro até hoje este dia. Nunca mais vou esquecer, porque quando eu saí daquela água, eu não era mais o mesmo William. Por quê? Porque eu morri para a carne, para mim mesmo, para o pecado, e eu levantei dali em Cristo Jesus. Muda a mente, muda o coração, muda as atitudes, muda o governo da sua vida. Seguir a Cristo é ser salvo, sim. Ser purificado, sim. Ser perdoado, sim. Mas Jesus não quer somente nos salvar. Ele quer nos salvar, sim. Mas Jesus quer também governar a nossa vida. Muda o centro da sua vida. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, o centro mudou. Até aquele momento, quem mandava era eu. A partir daquele momento, quem manda é Cristo. E eu busco fazer a vontade de Cristo. Não mais a minha vontade. Não mais o que eu quero, mas o que Cristo quer. Isso produz o que? Uma transformação. Quando você sai daquele momento e você volta para o seu dia a dia, as pessoas vão olhar para você e ver que você não mudou. É o mesmo cabelo, quem tem cabelo, quem não tem cabelo está careca do mesmo jeito, é a mesma aparência, mas as pessoas vão falar: o que aconteceu com você? Você está diferente. Algo aconteceu com você, porque agora você está em Cristo. Produz transformação de vida, de comportamento, de mentalidade. Cristianismo sem transformação não é cristianismo. Pregação sem transformação, sem mexer com você, não é verdadeira. E hoje nós vivemos debaixo de muitos ensinos e enganos, falsos mestres, falsos profetas e homens que estão interessados em uma coisa só, entende? Em pegar o que o Evangelho pode trazer para ele de benefício, bens, dinheiro. Não se engane, cristianismo é cruz, cristianismo é morte, cristianismo é vida, cristianismo é transformação. Amém? E é essa transformação que Deus quer fazer conosco. A transformação, ela acontece de uma maneira
impactante após o batismo, mas também era um processo. Seria muito bom, como seria bom que ao entrar naquela água, saísse um novo William, sem nenhum problema mais, sem nenhum defeito mais, perfeitinho. Como seria bom. Mas infelizmente não é assim que acontece. Sai um novo William em Cristo, mas tem áreas da nossa vida que é um processo de transformação. E que Deus leva um tempo para tratar conosco. Quando eu penso nessa parte, nesse aspecto de Cristo, de Deus, fica muito forte no meu coração como Deus nos ama. Porque eu penso que se fosse eu, no lugar de Deus, com tanto trabalho que a gente dá para Deus, acho que a gente já tinha desistido. Falei, não dá mais não. Nossa, já falei 120 vezes, ele caiu no mesmo lugar. Não dá mais, desisti. Mas Deus não é assim. Deus fala, Deus trata, Deus trabalha, Deus tem paciência, Deus traz para perto, Deus ama. Ele quer transformar as nossas vidas. E esse trabalho, por que ele é demorado? Porque ele tem um alvo. O Espírito Santo que está dentro de você, ele tem um alvo. Tirar de você tudo que não é de Cristo. E colocar em você tudo que é de Cristo. Por isso demora. Muito. Transformação. É isso que eu quero compartilhar aqui. Então vamos ler 2 Coríntios 3, 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora eu vou pular para 2 Coríntios 4, 3. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vou parar aqui, depois a gente continua. O Evangelho é a glória de Cristo. E o Evangelho é iluminado em nossos corações por Deus. E produz em nós essa transformação. Mas existe um inimigo para isso. Qual o inimigo que está no texto aqui? O Deus deste século. O diabo, Satanás. Ele tem uma missão, um objetivo: cegar o entendimento dos incrédulos. Por que o diabo quer cegar? Porque o diabo tem uma missão: te destruir. O diabo tem 3 objetivos com você: matar, roubar e destruir. O resto é tudo balela, é tudo para te enganar. Então ele cega o entendimento. Mas essa missão de cegar, ele não faz só com os incrédulos. Com os incrédulos ele cega. Por isso que nós precisamos pregar, falar, transmitir o Evangelho com as nossas vidas e com a palavra de Deus, para tirar essa cegueira que há, porque é a luz da palavra de Deus entrando no coração que tira a cegueira. Mas ele também tem uma missão contra nós, que somos seguidores, discípulos de Jesus. Ele quer desviar os nossos olhos de Cristo. Ele quer tirar os nossos olhos da pessoa de Cristo e colocar nossos olhos em outras coisas. O diabo sabe que para te afastar de Cristo é muito mais fácil ir te esfriando aos poucos do que te atacar de frente. Então ele vai colocando várias coisas na sua caminhada
para roubar os seus olhos de Cristo. E também na igreja, para roubar a Cristo. Algumas coisas anotei aqui que o diabo usa. Primeiro, mas usando o texto de 2 Coríntios também 2, só citando, nós não podemos ignorar os desígnios dele. Primeira coisa que o diabo usa, divisões. Eu fico pensando, quantas divisões tem na igreja hoje? Eu fico pensando, como seria se todas as igrejas no Brasil se unissem, todos os cristãos se unissem, com um único objetivo: levar Cristo para essa sociedade. O que será que acontecia? Todo mundo unido, esquece as diferenças, esquece um monte de coisa, e todo mundo unido, levando Cristo à sociedade, ao nosso país, de maneira real. O que aconteceria com o nosso país? Uma revolução. Foi o que aconteceu lá no livro de Atos. Mas o diabo planta divisões para enfraquecer a força da igreja. Então nós precisamos estar atentos a isso. Há muitos anos atrás, conversando com um pastor conhecido, ele contou que ele foi muitos anos num congresso em Israel, anos seguidos. E nesse congresso, ele conheceu um rabino lá, muito conhecido em Israel, que ia nesse congresso, eles convidavam, ele ia. Ele falou, depois de alguns anos indo e vendo esse rabino, pegando amizade com ele, um dia eu tive a coragem de fazer uma pergunta para ele. Ele falou, perguntei para ele o seguinte: posso fazer uma pergunta bem delicada para você? Ele falou, pode, a gente já se conhece há anos, pode fazer. Ele falou, você nunca parou para imaginar, para estudar, para avaliar, se de fato Jesus não é o Messias mesmo? Falou, rapaz, difícil responder, mas eu vou te responder pela consideração, sim. Eu e muitos já chegamos a cogitar isso, a pensar nisso, a avaliar isso, a questionar isso, e a buscar essa informação. Mas toda vez que eu vou nesse assunto, eu esbarro num problema que até hoje eu não achei solução nenhuma. Eu falei, qual? Ele falou, se eu e a nação de Israel reconhecer Jesus como Messias, para qual grupo de vocês eu vou me associar? Será que vocês vão dividir meu país, como vocês dividiram vocês, em tantos grupos? E aí eu travo nisso. Irmãos, é muito sério isso. Muitas vezes o mundo não vê Cristo, porque está preso aos nossos problemas. O diabo usa isso. Divisões, confusões, falsos ensinos, falsos profetas. E para nós, pessoalmente, o diabo usa uma estratégia muito antiga, e que ele sempre usa, e que dá certo, infelizmente. A estratégia que ele usou lá no Egito com o faraó, quando o povo de Israel tinha que sair dali para louvar a Deus no monte. O que o faraó falou? Esse povo está desocupado, esse povo está pensando nesse Deus aí, esse povo não tem nada para fazer, vamos botar carga neles. O que o diabo mais usa para roubar de você sua vida cristã, seu relacionamento com Cristo, o corpo de Cristo, é carga, é peso, excesso de coisas, seja de trabalho, seja de preocupação, seja de problema, seja de situações, sufoca você. E nós não podemos estar, perdendo, o foco de que isso é algo que o diabo usa para roubar de nós Cristo. Já parou para pensar? Por exemplo, você pode um dia passar o dia inteiro de trabalho, correndo para lá e para cá, reunião, e não comer direito. Aí você chega no final da tarde, hoje quase não comi. Lá onde eu trabalho, ele mexe, tem uma pessoa que trabalha comigo, que chega às 3 da tarde, não almocei hoje. Eu falei, cara, você não almoçou? Não. Agora, faz um jejum. 10 minutos que começou o jejum, você já está varado de fome. Você já está tremendo. Você está pensando, nossa, vai durar até amanhã.
Não é isso que acontece? Por quê? Porque é espiritual. O diabo não quer que você jejue, é espiritual. Você fala, não, hoje eu vou orar 1 hora no quarto. Dá 5 minutos, você já orou tudo que você já tinha na cabeça. Aí você olha para o relógio, nossa, 5 minutos. Agora senta no sofá para assistir alguma coisa. Você fica 2, 3, 4 horas. Você nem vê passar, nossa, já está noite. O domingo já foi embora. Não é isso? Porque um é natural, outro é espiritual. Irmãos, nesse tópico aqui, nesse ponto, eu quero dizer o seguinte: Deus nos deu algumas ferramentas, algumas armas poderosas para lutar contra isso aqui. A primeira arma foi falada semana passada, que é o seu testemunho, a proclamação, sair dessas 4 paredes e ir lá fora. E quanto mais você fala, mais vida você recebe, mais poder você tem. E eu falo para a Marina, toda vez que eu dou o sal, eu saio lá do quarto que eu ministrei o sal, eu falo, se o aluno não gostou, eu gostei, foi uma bênção, estou cheio do Espírito, o fogo desceu, entende? E às vezes você vai lá, chega em casa depois do trabalho, hoje tem sal, você está morrendo, aí você fala, não, vou dar o sal. Sai do sal, nossa, o céu desceu, renovou. Por quê? Porque você falou de Jesus. Isso é uma arma poderosa. Nós não podemos ser o mar morto. Por que o mar morto é morto? Porque ele recebe e para ali. Irmão, nós podemos ir morrendo espiritualmente se a gente recebe e não faz nada com aquilo. Imagine como vai ser, às vezes eu fico pensando, como vai ser no céu chegar lá o galardão. Mas ele vai estar lá, eu creio, aquelas irmãs, entende, de idade, você entende, que tinha até dificuldade de ler a Bíblia e vai receber um galardão enorme. Por quê? Porque tudo que ela aprendeu, tudo que ela ouviu, ela praticou. E vai chegar a nós com cabeça, com todo conhecimento, livros, apostila, pregação, vai receber um chaveirinho. É brincadeira, eu estou dando a ilustração. Vai falar, mas por quê? Porque a gente recebeu isso e praticou isso aqui. A outra arma poderosa, que é a que eu quero dar bastante ênfase hoje. Você já parou para pensar o poder que há na sua oração? Vamos abrir em Apocalipse 8:3. Diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então João teve uma visão, nessa visão ele viu um anjo com incensário de ouro, e junto com esse incensário ele viu o quê? Todas as orações dos santos em um altar. No 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As nossas orações, todas as orações que você faz, elas vão para onde? Para o trono do Pai. Nós temos o privilégio de ter um canal com o Senhor direto. Você ora, você clama, você intercede, você busca, vai para o trono do Pai. Fica lá. Parece que não está acontecendo nada, mas ela está subindo lá. Mas ele fala, nossa, estou orando já há um mês que esse negócio não muda nada. Está subindo, a oração está subindo. Aí chega uma hora, na visão aqui,
que juntou tudo, o anjo pegou tudo e fez o quê? Devolveu para a terra. Devolveu a resposta. E essa volta para a terra produziu o quê? Terremoto, trovões, vozes, relâmpagos. Ou seja, a nossa oração tem o poder de mexer com este mundo que nós vivemos. Ela muda situações, corações, pessoas, lugares. E nós temos que saber usar essa arma, o poder da oração, da intercessão. A intercessão e a oração não é só para os irmãos da intercessão, para as irmãs da intercessão. É uma bênção esses irmãos e essas irmãs. Mas não é só para eles. Tipo assim, os irmãos da intercessão estão orando lá, bota todas as orações para eles. E eu fico sem fazer nada. Não. É para todos nós. Isso. Efésios 6,12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nós temos que resistir no dia mau. Nós vivemos dias difíceis, nós estamos no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, permanecerem inabaláveis. No 18, com toda a oração, com toda a súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Note a ênfase de Paulo aqui, com toda a oração, com toda a súplica, em todo o tempo no Espírito. Orar, interceder, clamar. Vou contar 2 testemunhos para mostrar o poder e a força da oração. Há muitos anos atrás, eu participei de um congresso em Belo Horizonte da Jocum. Estava pregando lá Joy Dawson. Joy Dawson foi uma das fundadoras do início lá da Jocum. Ela é uma irmã da Nova Zelândia, uma senhora, e ela contou uma experiência. Ela falou que ela era uma senhora casada, com 2 filhos, e era um dia, chegou para Deus e falou: Senhor, meu maior sonho é fazer a tua obra, é ir para missões, ser missionária. Mas como que eu posso fazer isso? Eu estou cuidando da casa, eu estou lavando louça, estou lavando roupa, tem 2 crianças aqui gritando o dia inteiro nas minhas costas, e eu tenho que ficar correndo atrás dela, é uma confusão. Senhor, mas como que eu posso te servir, Senhor? Eu queria tanto poder te servir, fazer a obra, ir para outro país. Aí Deus falou para ela: você pode me servir, e muito, sem mudar nada na sua vida. Ela falou: como, Senhor? É só você interceder pela igreja, pelos missionários, pelas pessoas, pelos seus vizinhos. É só você orar. Você está lavando louça? Interceda. Coloque o nome das pessoas na frente da pia e ore. Clame, que eu vou ouvir a sua oração. Você está lavando roupa? Quando você está pondo lá na máquina, interceda. Clame, ore, que eu vou ouvir a sua oração. Você está aqui correndo atrás das crianças? Interceda. Ela disse que ela fez isso. E ela morreu com 96 anos. E com essa experiência dela, a vida dela sofreu uma revolução. E ela falou que ela começou orando 10 minutos, 15 minutos, de repente ela passava o dia inteiro intercedendo, fazendo o serviço da casa, como uma dona de casa. E com a experiência dela, ela viajou 55 países, falando sobre o poder da intercessão. E nesse congresso que eu estava com ela, ela falou do poder da intercessão, do poder da oração. Uma mulher na sua casa, na sua cozinha, na sua louça, orando e movimentando o mundo através da oração. Ela tem dezenas de testemunhos, tem vários livros dela sobre esse assunto, aí quem gosta de ler, que ela fala do poder da intercessão. Segundo testemunho, há muitos anos atrás, eu conheci um pastor indiano, ele estava aqui no Brasil pregando,
E eu conversando com ele, eu perguntei como que ele se converteu. Ele falou, me converti porque meu pai pegou uma doença gravíssima. Levamos os médicos, e os médicos falaram, não tem mais jeito, ele vai morrer. A minha família, todos hindus, fizeram toda aquela confusão do hinduísmo lá, as rezas, todas aquelas oferendas, tudo, para tudo quanto é Deus que a gente conhecia. Fizemos tudo isso e meu pai só piorava, só piorava. Ele falou, aí eu tive a coragem e ousei fazer algo. Eu entrei no meu quarto e falei, eu vou orar por Deus dos cristãos. E eu falei para Deus, se o Senhor curar o meu pai, eu entrego minha vida para Ti e eu faço o que o Senhor pedir para mim. Eu pergunto, o que aconteceu com essa oração? Deus respondeu essa oração? Pois bem, ele saiu daquela oração, passou alguns dias, o pai dele foi curado sobrenaturalmente. A família dele se converteu, ele entregou a vida para Jesus e se consagrou ao Senhor. Quando ele estava lá, ele era adolescente nessa época, quando ele chegou na fase adulta, ele foi ser missionário dentro do país dele, saiu do sul da Índia e foi para o norte da Índia pregar o Evangelho. O norte da Índia é o fim do mundo. É a região mais abandonada, mais pobre, mais miserável da Índia. E ele conta que ele começou a pregar nas aldeias. Eles vivem vidas lá de aldeias, pregar nas aldeias. Começou a pregar aquela resistência, mas ele perseverando. Foi que um dia ele estava na casa dele, que ele tinha alugado na região lá. Chegou vários homens com um monte de madeira e porrete na mão, invadiram a casa dele, deram uma surra nele com os porretes, deixaram ele falou, fiquei quase como morto lá no chão. Eles roubaram tudo que eu tinha e falou para mim, o líder do grupo, daqui 30 dias, se você continuar pregando o Evangelho, daqui 30 dias, ao meio-dia, eu vou voltar aqui e vou te matar. Ele falou que ele ficou lá no chão, tudo arrebentado, chorando, falou, Deus, o Senhor mandou eu vir aqui pregar o Evangelho. Agora eu tomei a surra, eles levaram tudo que eu tinha, tá, meus bens, meu dinheiro, como que eu vou continuar pregando o Evangelho? Será que eu entendi direito? Ele falou, eu falei para Deus, Senhor, de hoje, até o dia que Ele falou para mim, que Ele vai vir me matar, eu vou jejuar. Eram 30 dias. Não sei os detalhes desses jejuns, entende? Mas eram 30 dias, ele falou, eu vou jejuar. E daqui 30 dias, se ele voltar aqui e me matar, tudo bem, está resolvido. Eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Agora, se o Senhor tem algo para mim nesse lugar, o Senhor vai fazer um milagre que eu não posso fazer. E ele diz, eu jejuei 30 dias. No dia que deu o horário, levantei, me troquei, sentei na porta da casa esperando o cara. Aí deu o horário, nada. Aí passou o horário, nada. Falou, de repente vem uma pessoa correndo, parente do cara, e fala, fulano, o fulano de tal falou que ia te matar, mas ele mandou vir aqui, pedir para você ir lá, orar por ele. Ele falou, como assim? Falou, para você ir lá, orar por ele na aldeia. Aí ele falou que ele sai sem entender nada. O que aconteceu? O cara tinha saído de manhã, falou para a mulher, vou lá matar o missionário e já volto. Quando ele estava saindo de casa, uma vizinha fica endemoniada e começa a gritar na aldeia, contando todos os pecados dele para todo mundo. A aldeia fica uma confusão, ele fica desmoralizado, desesperado, entra em casa, desesperado e fala, busca aquele homem lá que eu ia matar, porque ele é o único que pode tirar esse demônio daqui. Aí vai a parente lá chamar ele chega lá na aldeia, expulsa o demônio da mulher, prega o Evangelho, o cara se converte. E esse rapaz abriu as portas de mais de 100 aldeias para ele pregar. Quando eu conversei com ele, já tinha evangelizado 10.000 pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o poder da oração. Eu não sei a situação que você está vivendo, não sei a dificuldade que você tem, não sei a luta que você está. Todos nós temos as nossas, eu tenho as minhas. Mas uma coisa eu sei,
Dobre o seu joelho no chão. Busque o Senhor e clame, que Ele vai te responder. Pode demorar? Pode. Está armazenando lá, no trono, mas Ele vai devolver. A igreja precisa urgentemente ser uma igreja de muita oração. Não sei vocês, mas já estamos vivendo um período muito difícil. Você vê o relato do Paulo sobre as perseguições. A igreja hoje é a igreja mais perseguida da história da igreja. Há uns meses atrás eu recebi um folheto do Portas Abertas, que eles calculam que tem 300 milhões de pessoas debaixo de perseguição no mundo. Ele tem um mapa lá da perseguição. Entende? Irmãos, como nós vamos vencer os desafios que temos? Hoje, aqui no Brasil, nós não temos perseguição física, mas nós temos perseguição ideológica. Entende? Como nós vamos vencer isso? Com muito joelho no chão. Oração, intercessão. Amém? Bem, nem entrei no outro assunto ainda, mas vamos lá. Antes de citar outro texto, eu quero fazer uma reflexão aqui. O objetivo dessa reflexão não é trazer culpa e nem cobrança. É aquilo sim, vou fazer uma análise para ver o que eu tenho que melhorar. É para melhorar, não é para cobrar. Então faça essa reflexão do seu coração. Primeira reflexão: quanto tempo você tem passado aos pés de Jesus em oração e intercessão? Faz essa reflexão. Quanto tempo? Quanto tempo do meu dia eu passo aos pés do Senhor em oração e intercessão? A segunda reflexão, depois de se avaliar quanto tempo, compare este tempo que você passa aos pés do Senhor, diariamente, semanalmente, em oração e intercessão, com o tempo que você gasta com outras coisas, principalmente com entretenimento. Faz uma balança, aí você vai perceber no que você precisa melhorar, no que eu preciso melhorar. A terceira reflexão aqui: qual a última vez que você jejuou? Você tem a prática de jejuar? Entende? É isso. Mais 5 minutos eu vou... Agora eu vou entrar no texto, que é o 2 Coríntios 4:6, diz assim: porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que é o tema. Eu entendo o tema só agora. Na face de Cristo. Essa expressão face de Cristo parece confusa. Você fica falando, o que é a face de Cristo? Eu vou ter que ficar imaginando Cristo com o rosto brilhando? Não. Face de Cristo é a pessoa de Cristo. Mesma palavra aqui para face, ela é traduzida em outros textos do mesma carta como pessoas. É a pessoa de Cristo. Está dizendo o seguinte aqui, que Deus, aquele que disse, haja luz, e houve luz, Ele um dia disse, haja luz no seu coração. Ele te iluminou. E essa iluminação que Ele fez tem o objetivo do quê? De trazer conhecimento da glória dEle. E essa glória e esse conhecimento está na pessoa de Cristo. O que é a glória? A palavra glória, nesses 2 capítulos de 2 Coríntios 3 e 4, aparece 14 vezes. O que é glória? Glória é a manifestação da beleza e da santidade de Deus. Deus se revelando ao seu coração, sua beleza e a sua santidade. Glória é a manifestação
da grandeza de Deus e da sua obra poderosa. E glória é a manifestação do caráter de Deus. E Deus quer revelar isso a você, no seu coração. Deus quer revelar a beleza dele em Cristo Jesus. Deus não tem forma. Como que eu sei quem Deus é? Eu olho para Jesus. E como que eu olho para Jesus? Não é sentar na sala e ficar imaginando Jesus. Eu pego os evangelhos, eu leio de Jesus, eu vejo Jesus nos evangelhos, e aí eu ponho para dentro, no meu coração, essa revelação. Entende? E aí você começa a conhecer a beleza de Cristo, o amor de Cristo, a humildade de Cristo, o poder de Cristo. Simples, simples, um texto simples. Jesus está andando, entende? E alguém grita para ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele está andando, e o cara está gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele para, fala: chama essa pessoa aí. Aí vem a pessoa cega. Ele fala: que queres que eu te faça? Todo mundo recriminando ele, que está gritando, e Jesus fala: que queres que eu te faça? Aí eu leio esse texto e fico: por que Jesus perguntou? Ele era cego. Mas de repente o cara não queria voltar a ver, ele queria outra coisa. Entende? Mas ele falou: quero ver. O que Jesus fez? Estenda a faixa, o profeta chegou, como fazem hoje, aquela escarcel todo. Simplesmente ele falou: veja. Eu paro nesses textos, eu fico horas pensando como Jesus é tremendo, como ele é simples, como ele é humilde, como ele é amoroso. Ele só falou: veja. E o que aconteceu? Ele viu. Você fala: mas que poder, que glória. Aí você começa a ver Cristo assim. Isso vai trazendo luz ao seu coração. Exemplo, Pedro. Jesus está lá falando que ele vai morrer, está lá. E Pedro falou: não, eu morro no seu lugar. Eu falei: ih, Pedro, você nem sabe o que vai acontecer. Ô Pedro, eu gosto muito de você, mas você é muito inocente. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: não vou, pá. O que aconteceu? Ele negou. E a palavra na Bíblia é que a última vez ele não negou, ele praguejou, dizendo que não conhecia Jesus, falou coisas ruins. Jesus ressuscita, Jesus aparece, entende? E diz aos discípulos que eu vou encontrar com eles, e diz a Pedro. Nossa, Jesus, depois de ressuscitar, depois de tudo que ele fez, ele lembrou de quem? De Pedro. Dá para ver esse Deus, o quanto ele te ama, o quanto ele nos ama. De Pedro. E falou: diz a Pedro para encontrar comigo. Jesus encontra com Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedro está lá em depressão, desanimado, em crise, neguei Jesus, uma vergonha, e voltou até pescar. Jesus chega lá na praia, senta lá na praia e fala: ó, traz peixe para mim aí. E não tem peixe. De repente eles experimentam a mesma experiência na pesca. Pedro mergulha lá, vem correndo, encontra o Senhor. O Senhor faz uma fogueira, faz um peixe assado, e Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Em português não dá muito sentido do que Jesus falou. Jesus falou: Pedro, tu me ágape. Ágape é o amor de Deus. E Pedro falou: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu filéu, que é o amor, sentimento. Ele falou: eu não consigo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape? Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu filéu, amor, sentimento. Aí Jesus fala: Pedro, tu filéu é o suficiente, apacenta as minhas ovelhas. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que iluminou você. É esse Jesus que te ama e quer você
e quer transformar você, quer você perto dele, está do seu lado e te deu uma arma poderosa: a oração, a intercessão, a busca, a comunhão com ele, com o corpo dele, para mudar o que está ao nosso redor. Amém? Pedi para os músicos, já passei, meu tempo já foi, já estou no extra, já estou naquele tempo lá do futebol que o juiz deu a mais já, entendeu? Para terminar, eu vou ler o texto de 2 Coríntios 3,18, só que eu vou ler numa versão diferente, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. Que esse texto de 3,18 é meio, você lê assim, você fica meio confuso com esse texto, como espelho, tal. Mas na NVT diz assim, 2 Coríntios 3,18: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido do coração, que é a experiência lá de Moisés, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que texto lindo! Deus tirou o véu do nosso coração. Deus revelou Jesus a nós. E agora Ele habita em nós. E nós podemos ver Ele, e nós podemos refletir a Ele. E refletir a glória dEle. E o Espírito que está em nós nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa e deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Deus tem uma missão na sua vida. Ele quer que a cada dia você se pareça com o Filho dele. E eu vou te dar uma notícia: no céu, no novo céu e a nova terra, só vai ter um tipo de pessoa lá: Cristo. Cristo, cabeça, e Cristo, corpo dentro de nós, sua noiva. Quem não tem Cristo não vai estar lá. E é esse processo de transformação. Quando Deus trabalhar com você, Deus for arrancar de você, é difícil, mas deixa Deus fazer, que Ele vai formar Cristo em você. E quanto mais você vê Cristo, mais você se enche de Cristo, mais fácil é esse processo. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Senhor, queremos te louvar, Senhor. Como é preciosa a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, como é tremendo o teu evangelho, Senhor. Como é glorioso o teu propósito. E como tu és um Deus tremendo e maravilhoso, que se preocupa com cada um de nós, Senhor. Senhor, que tu possas, Senhor, através do teu Espírito Santo, abrir nossos olhos para ver a tua beleza, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor cresça em nós e que o Senhor manifeste através de nós e que Cristo seja tocado nesse mundo através da nossa vida, Senhor. Senhor, nós vivemos dias difíceis, um mundo de trevas, Senhor, terrível, mas que nós, a tua igreja aqui na terra, unida, Senhor, possa revelar Cristo a esse mundo, uma luz que brilha, Senhor, no meio dessas trevas, Senhor. Então eu clamo ao Senhor, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas. Somos pequenos, Senhor, mas tu pode nos usar, Senhor. Então eu clamo, Senhor, desperta o teu povo, Jesus. Desperta a tua igreja nesses dias para manifestar a tua glória nessa terra, Senhor. Desperta-nos, Senhor, a proclamar. Desperta-nos a orar, a interceder. Senhor, a não se conformar com este mundo, Senhor, mas é ser sal e luz nesse mundo, Senhor, e a ver o Senhor através de nós causar transformação em nós e através de nós, Senhor.
Clama ao Senhor, ó Pai, que nós possamos, ao sair daqui, Senhor, durante a semana, no nosso trabalho, nossa escola, no nosso dia a dia, Senhor, revelar a Cristo, Senhor, e que nós possamos te conhecer, possamos ter no nosso coração, Senhor, o grito que havia no coração de Paulo, para o conhecer, Senhor. Eu oro por cada irmão, cada irmã, Senhor. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, para mais de ti, Senhor. E faz uma transformação nesses dias que vivemos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aplaudir o Senhor, Deus poderoso, queremos ver tua face, Senhor, aleluia.
Nós somos livres. Eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr. Eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Deus abençoe a sua vida. Um domingo abençoado.